Já está em vigor a lei que obriga o SUS a iniciar o tratamento contra o câncer em até 60 dias depois do diagnóstico. A infraestrutura para o combate ao câncer de mama foi tema de uma conferência organizada por instituições filantrópicas de saúde. Mulheres unidas contra o câncer de mama. Parlamentares, magistradas, médicas e primeiras-damas discutiram a estrutura do Sistema Único de Saúde para prevenir e tratar a doença no país. O evento é realizado no mesmo dia em que a Lei 12.732 entra em vigor. Aprovada no ano passado, ela garante ao paciente com câncer o início do tratamento no SUS em até 60 dias após o diagnóstico da doença. De acordo com os médicos, o câncer tem 95% de chances de cura quando o diagnóstico é rápido e o tratamento adequado. Em 2013, o Brasil vai ter 518 mil novos casos de câncer. A doença é a segunda causa de morte do brasileiro. De acordo com o Ministério da Saúde, 78% dos casos já são atendidos com menos de 60 dias. Mas, segundo a Federação de Instituições Filantrópicas de Saúde, o tempo médio de início do atendimento no SUS é de 4 a 6 meses. Além do acesso ao tratamento, a senadora Ana Amélia acredita que é preciso garantir a qualidade e fiscalizar o cumprimento da lei. Temos que acompanhar o funcionamento da lei, a prática e a eficácia da lei. A qualidade é inerente a isso. E eu tenho a convicção de que os médicos, especialmente os oncologistas, que são os especializados na área do tratamento do câncer, tenham essa consciência. Quem não for atendido em 60 dias pode procurar a Defensoria Pública ou fazer uma denúncia ao Ministério Público. Os médicos lembram que também é preciso investir em prevenção. No caso do câncer de mama, as mulheres devem ter acompanhamento médico todo ano e, a partir dos 40 anos, a mamografia é garantida por lei. Existe uma lei que garante mamografia a partir dos 40 anos, anualmente, se a paciente assim o desejar, e se ela tiver, por exemplo, uma história familiar importante ou algum sintoma. Pessoas físicas e empresas podem fazer doações para ajudar o governo a cumprir a lei que obriga o início do tratamento em até 60 dias depois do diagnóstico. O dinheiro aplicado pode ser deduzido do imposto de renda. Um estudo pioneiro está traçando o caminho para o Brasil ser uma economia com pouco impacto sobre o clima no planeta. A pesquisa foi debatida em audiência conjunta da Comissão de Meio Ambiente do Senado e da Comissão Mista de Mudanças Climáticas. Na reunião, parlamentares e especialistas discutiram como adequar a produção nacional à chamada economia de baixo carbono. Economias de baixo carbono priorizam tecnologias que reduzem as emissões de gases do efeito estufa, os gases responsáveis pelo aquecimento global. Desenvolvido pelo governo brasileiro e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o projeto Opções de Mitigação de Gases do Efeito Estufa em Setores-Chave do Brasil estabelece o caminho a ser seguido pelo país para se transformar em uma economia com baixa emissão de carbono. Segundo os pesquisadores presentes na audiência pública, pela primeira vez um estudo dessa natureza está sendo feito sem tratar dos setores da economia de forma isolada. Estudos desse tipo normalmente olham setores individuais da economia, olhando o que seria o ótimo ou menos custoso para um setor reduzir suas emissões. Mas não obrigatoriamente o ótimo de um setor é o ótimo da economia. O representante do Ministério da Ciência e Tecnologia disse que o projeto inclui um novo inventário das emissões brasileiras, que será divulgado no início de junho. Carlos Nobre revelou que as emissões no país diminuíram, caindo de 11 toneladas de CO2 por habitante em 2005 para 6 toneladas em 2010. O inventário aponta também uma mudança na matriz das emissões brasileiras, agora com maior peso nos setores de energia e agropecuária. A matriz brasileira está mudando. Ela era uma caracteristicamente de países tropicais em desenvolvimento, com altos índices de alteração da vegetação, desmatamentos, e ela começa a mostrar cada vez mais os sinais de matriz de emissões de país desenvolvido com peso muito em energia e, lógico, o Brasil é uma potência agrícola, então tem uma expressão também nas emissões da agricultura.
No debate, os parlamentares criticaram a falta de sintonia do projeto com medidas adotadas pelo governo federal, principalmente no setor de energia. A política de preços para os combustíveis foi citada como um exemplo, pela falta de estímulos ao uso de matrizes renováveis. Tivemos aí recentemente subsídio aos automóveis, financiamento para comprar carro usado para poder poluir mais, leilão de térmicas a carvão para produzir energia elétrica, desvalorização completa do pró-álcool, subsídios à gasolina. Então, o governo dá com uma mão, tira com a outra, fica numa indecisão e numa confusão gigantesca que é fruto, evidentemente, do embate de interesses. O futuro diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, esteve hoje na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Ele é o primeiro latino-americano a comandar a OMC. Roberto Azevedo assumirá o comando da OMC em setembro com o desafio de retomar a rodada Doha, que está parada desde 2005. O diplomata acredita que as novas regras para o comércio multilateral entre os países ainda não foram aprovadas, principalmente devido ao excesso de protecionismo das nações desenvolvidas. Um impasse que se arrasta desde a criação da organização em 1995. As negociações estão emperradas já há quase 20 anos, desde que a OMC foi fundada, portanto criada em 1995, até hoje nunca nenhuma negociação foi bem sucedida. Existe hoje comércio eletrônico, existe hoje uma capacidade de integração das cadeias produtivas que não existia há 30 anos atrás. O mundo mudou e a organização não se atualizou. Com a falta de um consenso sobre a rodada Doha, o diplomata avalia que crescem os acordos bilaterais que não seguem necessariamente as regras da Organização Mundial do Comércio. A OMC não tem participação na negociação. Uma vez negociado o acordo, a OMC tem um papel de supervisionamento desses acordos. Então, existe lá um comitê de acordos regionais dentro do OMC que vai verificar se esses acordos foram negociados de maneira compatível com as disciplinas da OMC. Os parlamentares questionaram sobre a possibilidade de sucesso da Conferência de Bali, que será realizada em dezembro. Será mais uma tentativa para se conseguir a abertura comercial proposta pela rodada Doha. O momento atual não é bom, para ser franco. Eu tenho tido conversas em Genebra e o clima não é de otimismo. O clima é de muito pessimismo, sobriedade no mínimo. Eu terei poucos meses, poucas semanas entre a assunção do cargo em setembro e a conclusão da rodada da Conferência Ministerial de Bali em dezembro. Diante do momento complexo da economia mundial, os senadores comemoraram a eleição do primeiro brasileiro para comandar a OMC, apesar de ele deixar de defender, a partir de agora, os interesses exclusivamente brasileiros. A partir do momento em que eu sentar na cadeira de diretor-geral, eu deixo de ser o embaixador brasileiro, o representante permanente do Brasil junto àquela organização e passo a seguir, evidentemente, passo a receber instrução ou instruções dos 159 membros, o que não significa que eu deixarei de ser brasileiro. Comemoramos muito aqui no Brasil a vitória do país, a sua vitória, a vitória do Itamaraty, a vitória da diplomacia brasileira, quando os países lhe conduziram a essa função tão importante. É inegável que o resultado espelha o crescente protagonismo internacional do Brasil e coroa de êxito uma estratégia diplomática arrojada que, em processo cumulativo, resultante de muitos anos de trabalho, ampliou nossa capacidade de articulação política em escala global. O livre exercício das crenças religiosas e a exploração das chamadas terras raras. Outros assuntos discutidos em comissões do Senado. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o requerimento para a realização de uma audiência pública para debater as novas pesquisas sobre células-tronco e suas aplicações. A reunião ainda não tem data marcada.
Pouco antes, a subcomissão temporária ligada ao colegiado discutiu com representantes do setor empresarial a criação de um marco regulatório para a exploração das chamadas terras raras, minerais estratégicos para o país. Aumenta a nossa convicção de que nós devemos ter um marco regulatório que crie condições para investimentos nacionais e internacionais que nos capacitem a produzir bens que consumam menos energia e que sejam mais eficientes no futuro. A Comissão de Assuntos Sociais realizou audiência pública para discutir o projeto de lei que garante o livre exercício de crenças e cultos religiosos, com total igualdade de direitos àqueles já usufruídos pela Igreja Católica. Todos os participantes se declararam contrários ao texto e pediram, inclusive, a rejeição do projeto. Segundo eles, o documento não respeita a diversidade religiosa e não aborda a laicidade do Estado. Debatedores que prestaram sua colaboração fizeram, na maioria, críticas bastante severas e contundentes ao projeto de lei. Da maneira como está, é muito difícil aprová-lo como veio da Câmara por causa dos diversos problemas que ele enseja. Se será possível apresentar um substitutivo, isso ainda tenho que pensar bastante. Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e até amanhã.